Olá, gente. Boa noite. Todos vocês aí que estão conectados com a gente nessa noite em que a gente quer conversar sobre relacionamento conjugal, casamento, essa ligação, né, tão fantástica ao mesmo tempo, né, tão enigmática. E está aqui comigo o João Davi. Bem-vindo, João Davi. Que bom que pode estar aí com a gente. Obrigado pelo convite. Bem-vindo mesmo, prazer tê-lo aqui com a gente nessa live. Só te apresentar um pouquinho, né? Temos aí algumas pessoas já se conectando. O meu nome, então, é Samuel, sou aqui pastor da Igreja Luterana, também psicólogo, e o João Davi, graduado em psicologia aqui pela UFSC, tem especialização também, né, em terapia de família e de casais, trabalha, né, com crianças, com adolescentes, terapia de casal, e o João Davi também é professor, supervisor clínico no curso de especialização, né, em terapia familiar no Instituto Familiare, aqui de Florianópolis, e também presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Já há um bom tempo, né? Você tinha falado uns mais de 20 anos, né? 28 anos está fazendo esse ano. 28 anos, legal, né? Assim, para vocês conhecerem um pouquinho, né, quem é o João Davi, a gente se conheceu lá através do Instituto Familiar, fui fazer um curso, ele era professor desse curso, e a gente se conheceu, e né, acabamos aí fazendo alguns grupos de estudo. E, poxa, João Davi, é um grande prazer para mim, né, tê-lo aqui para a gente ter essa conversa, né, hoje à noite. Mais uma vez, vocês que estão aí, bem-vindos, né, deem aí uma boa noite, se manifestem, vocês, né, podem aí também compartilhar suas opiniões, fazer suas perguntas, né, à medida que a gente for conversando. Então, sejam muito bem-vindos. Está aí o Marco, a Elusa Silveira, o Francisco, a Rubiele, a Fernanda. Olha, a Fernanda lá de Pelotas está aqui. Bem-vinda, Fernanda. Que legal te ver por aqui. A Marina também. Gente, bem-vindos. Então, João Davi, nossa conversa, né, hoje é sobre casais e sobre conflitos. Fazer uma pergunta assim já para a gente começar a nossa conversa, né? Por que as pessoas que se amam, pessoas que assumem, né, esse compromisso de viver uma vida a dois, experimentam tanto conflito? Por que tem tanto conflito? Né, dentro disso tem aquele mito, né, de que casais felizes são aqueles que não têm conflitos, e aí a gente fica nessa busca, né, de não ter conflitos, achando que isso é a felicidade, né, da vida conjugal. Mas começa falando um pouco sobre isso. Por quê? Por que a gente acaba, né, entrando nesses conflitos, vivendo esses conflitos na vida conjugal? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, Samuel. É um prazer enorme estar aqui conhecendo a estrutura de vocês, essa live de vocês. Você já me falou que vocês têm feito bastante, né? Aproveitando as tecnologias para a gente se aproximar e para a gente refletir sobre temas tão relevantes para a nossa vida, né? Bom, tu já começas com uma pergunta pauleira que eu não sei por onde começar a responder. Eu acho que eu podia começar com uma outra, eu podia responder com uma outra pergunta. Por que um bebê chora? Essa pergunta me veio porque quando a gente pergunta por que casais têm conflito, e eu respondo por que um bebê chora, a gente teria muitas maneiras para olhar para a tentativa de responder, né? Porque, ou seja, a gente logo imagina que faz parte da vida de um bebê o choro, porque o choro manifesta, de alguma maneira, a sua imaturidade ainda, né? A sua impossibilidade de lidar com algumas situações com as quais ele está lidando nos seus primeiros meses de vida. Ele chora porque ele tem necessidades, porque ele precisa expressar essas necessidades, como ele não sabe falar, ele precisa expressar de alguma maneira, e o corpo, então, reage através do choro. Entrei por aqui porque, quem sabe, pensarmos
na razão pelas quais os casais têm conflito, pode nos levar um pouco para essa mesma ideia. Tem conflitos porque, primeiro, faz parte da natureza humana, faz parte das nossas relações, os conflitos, e porque também, muitas vezes, por trás dos conflitos estão as nossas necessidades não supridas, estão as nossas maneiras de expressar o que a gente deseja, de expressar os nossos planos, os nossos sonhos, que não estão, de alguma maneira, sendo alcançados naquela relação especificamente, né? Eu acho que talvez toda a nossa conversa de hoje, Samuel, pode, de uma certa maneira, caminhar um pouco por aí. Todas as questões que envolvem o casal, as nossas histórias, enfim, tudo isso acaba também nos levando para algumas situações de conflito, né? Então, talvez o ponto principal seja, nenhum casal precisa se apavorar inicialmente porque tem conflitos. Todos nós, né, que somos casados, todas as pessoas que são casadas, em alguma dimensão, elas vão passar, né, por conflitos. Essa semana, tem um artista que eu gosto muito, chamado Van Morrison. É um cantor, um instrumentista, ele não é inglês, ele é irlandês, Ele lançou um single novo, ele lançou uma música nova agora o cara não lança mais LP, como a gente na nossa época lançava, o cara lança single, e depois lança o álbum. Ele lançou uma música muito interessante, que quando eu escutei ontem pela primeira vez, eu me lembrei da nossa conversa de hoje. O nome da música se chama Love Should Come With a Warning, e tem um trecho, então, que diz assim: o amor devia vir com um aviso de cuidado e uma placa de perigo. Eu escutei essa música, eu falei, tá aí uma provocação interessante para começar uma live, né, quando a gente vai falar de conflitos, né? Por que será que a gente tem essa noção de que o amor deveria vir com um aviso de cuidado e uma placa de perigo? E talvez porque eu acho que a gente cria muito a expectativa de que o amor ou as relações conjugais ou o casamento venha para nós não termos conflitos, ou venha para nós não termos diferenças entre os cônjuges, venha para, quem sabe, nos salvar da nossa necessidade de estar com alguém. E talvez aí seja uma grande idealização, ou talvez até uma ilusão, né? Porque eu acho que exatamente o contrário, eu acho que a relação conjugal, ela nos coloca e ela nos desafia ao nosso estado de vulnerabilidade. Se a gente não quiser se sentir vulnerável, é melhor a gente não casar. Porque eu estava pensando a sua intimidade, né, Samuel? Não, eu estava pensando exatamente sobre isso, né? A questão da vulnerabilidade, mas a fantasia de não ter conflitos é justamente essa fantasia de onipotência. Eu ouço muitas vezes dos casais, a gente casa para se fortalecer, né? Para ficar mais forte, mas na verdade o casamento, em primeiro lugar, significa vulnerabilidade, não significa força, essa ideia de rocha, de castelo, né? Mas de vulnerabilidade. Eu preciso ser vulnerável. E aí, claro, a gente vai entrar em alguns conflitos, né? Claro, e o casamento nos traz mesmo uma nudez emocional. Aliás, esse pode ser exatamente um dos grandes problemas dos casamentos, quando nós entramos no casamento sem que a gente se permita estar vulnerável ao outro, sem que a gente se permita estar nu diante do outro emocionalmente, né? E aí, quando a gente se preserva disso, quando a gente casa ou quando a gente está com alguém, mas a gente não se permite soltar, não permite estar à vontade para poder ser quem eu sou, para poder apresentar as minhas vulnerabilidades, talvez aí seja uma fonte também de conflitos, né, e de atritos entre o casal.
Não sei se responde a tua pergunta, mas eu acho que é um bom começo para a gente se provocar aqui. E assim, não dá para a gente fugir, né, de a gente falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo, né? Se fala muito sobre isso, a gente vê, né, na mídia, tanto impressa quanto também na mídia, né, por vídeo, que a gente vive num momento onde parece que o conflito aumentou, né, especialmente entre os casais e famílias. O que você tem observado, assim, João Davi, nesse aspecto? E, gente, ó, vários de vocês chegando aí, estamos aumentando a frequência, bem-vindos. Escreve aí se o som tá bom, se tá chegando legal para vocês, né? Dá um toque aí pra gente, se tá bem audível, se tá agradável de vocês ouvirem. Mas então, João Davi, isso, como é esse momento, o que ele nos traz? Os dados dos cartórios no país, né, existe um conselho nacional, eu não sei agora o nome, mas que publica os dados, registrou que os dados registram que em 2020 houve um aumento de 15% em separações no cartório. É um número considerável e muitos, então, claro, estão associando esse aumento da separação, das separações, dos processos, né, de separação e de divórcio, estão associando com a pandemia e essa condição que a gente acabou ficando a partir de março de 2020. Eu creio que sim, eu acho que tem, sim, a gente depois eu vou poder, talvez, trabalhar um pouquinho isso, né, claro que tem alguns fatores que fez com que a vida conjugal tivesse que enfrentar algumas dificuldades a mais do que normalmente se enfrentava, mas eu tenho também, ao mesmo tempo, uma outra hipótese, que é minha, não é científica, vamos dizer assim, mais da minha percepção, né, dos relacionamentos conjugais e dos atendimentos, a partir dos atendimentos que eu já fazia em 2019, antes mesmo da pandemia. Eu acho que a pandemia, obviamente, que ela traz, sim, um efeito sobre esse aumento de divórcios, mas eu tenho um pouco de curiosidade e de dúvida, e faço até uma certa especulação, em que medida em que esses conflitos começaram ou apareceram mais fortes em 2020 com a pandemia, ou já em 2019 eles já apareciam, não com a pandemia, mas com o clima no nosso país, por exemplo. Porque eu acho que tem um aspecto, isso sim, eu já sentia em 2019, né? Não sei se tem terapeutas de casal aqui assistindo e talvez possam até comentar se faz sentido para eles também, se eles percebiam isso também, de que já em 2019, pré-pandemia, você já via uma chegada muito grande de casais na terapia, decorrente das discussões, dos debates acalorados, das polarizações da política em 2018, 2019. Isso já era perceptível, vários casais eu comecei a atender por questões brigas de família, em que sogros e sogras entravam em conflito com um dos cônjuges, os próprios cônjuges passando a ter ideias muito diferentes em relação a toda a situação política, ideológica do país. Então, eu acho que a pandemia, obviamente, que potencializou isso, mas eu já sentia, pelo menos no consultório, na minha prática clínica, eu já sentia uma busca também dos casais, né, por ajuda, por socorro, porque já havia, antes mesmo da pandemia, um certo clima de conflitos e de atritos. Histórias de grupos de WhatsApp, histórias de fake news, histórias de conflitos familiares, de cunhados, irmãos se pegando e brigando e cancelando o grupo, saindo do grupo. Isso já estava acontecendo e já estava se refletindo nas conjugalidades em 2019, Samuel. É claro que aí, quando entra a pandemia, que
além de toda essa discussão, esses debates que já estavam acontecendo muitas vezes dentro do núcleo familiar, ou até mesmo do núcleo conjugal, quando, de repente, eles têm que ficar agora, além de tudo, dentro de casa, né, 24 horas, com um trabalhando na sala, o outro no quarto, esses conflitos que também já estavam aparecendo ali, obviamente que aí se potencializaram. Agora, eu também tenho experiências, e aí eu acho que é interessante observar isso, na clínica, eu também tive experiências do contrário, de casais que lá pelo final, estou pensando num casal especificamente, que no final de 2019 vieram procurar ajuda, não era nenhuma questão que envolvia isso que eu estava falando, política, mas era já um desgaste da relação que já estava acontecendo, e aí começaram a fazer a terapia de casal, e aí vieram as férias, e logo em seguida veio a pandemia. E esse casal, a gente migrou, obviamente, para o atendimento online, não sabíamos como seria, era também uma experiência nova para esse casal, de fazermos o atendimento remoto. E o que aconteceu com esse casal foi um movimento contrário destes 15% que aparece lá nas estatísticas. Esse casal, com a pandemia, acabou se aproximando mais. Não sei se talvez pelo fato deles estarem fazendo terapia de casal, que pode também ter potencializado essa aproximação, a gente pode pensar em vários fatores, mas é importante colocar isso, porque, ou seja, nem todos os casais entraram em crise e se separaram a partir da pandemia. Alguns casais também tiveram experiências novas e diferentes, até mesmo de ajuste e de aproximação com a pandemia. É sempre um risco a gente pensar como uma coisa generalizada. Realmente há um aumento. Eu questiono se esse momento é apenas a pandemia ou já vinha antes dando sinais, né, de atritos e de conflitos, mas também a gente encontra casais, e a gente vai conhecer casais, que o fato de terem que se reajustar em termos de horários, em termos de tarefas domésticas, acabaram tendo uma experiência muito positiva, né? Agora você me deixou curioso, né? Quando você estava falando, justamente me veio isso. Será que tu não teria experiências, né, contrárias? O que você acha que promoveu essa aproximação, né, de alguns casais? Eu também conheço alguns casais com quem eu tenho conversado. Diz, nossa, esse tempo para nós como casal está muito melhor do que era antes, né? O nosso relacionamento foi muito bom. O que você acha que que se deve a isso? Por que para alguns casais esse tempo de distanciamento social foi benéfico para o seu relacionamento? Olha, eu acho que tem vários fatores, Samuel. Um deles, por exemplo, pensando nesses casais que já estavam em terapia e que a pandemia acabou contribuindo, entre aspas, né? Ou seja, eles não pioraram, pelo menos, e continuaram firmes como casados. Eu acho que o fato de já estarem, talvez, num processo de olhar para si como casal, e acho que a pandemia trouxe um pouco isso. Ela, tanto para aqueles que faziam já uma terapia de casal, como muitos que não tinham essa prática da terapia de casal, eu acho que a pandemia também proporcionou o casal olhar para si mesmo. Isso aconteceu tanto individualmente, né? Eu acho que o fato de muita gente ter parado muitas coisas e ter ficado mais em casa, muitos sim aumentaram a ansiedade, muitas pessoas passaram e passam por problemas, vieram procurar ajuda, enfim, mas também tem um outro grupo de pessoas que o fato de estar mais isolado acabou fazendo com que essas pessoas tivessem que entrar em contato consigo mesmas, tivessem que fazer movimentos. Alguns foram se aproximar um pouco mais de leituras, outros foram para aproximar de determinadas práticas, enfim, ou devocionais, e começaram a falar mais, ou pensar mais a respeito de si mesmo. Tem uma música do Belchior, me lembrei dela agora, vou ver se eu consigo me lembrar, eu me lembrei dela, que se chama, eu não vou lembrar o nome agora da música, mas é uma música que fala sobre medo, uma música muito antiga. Mas tem uma frase do Belchior que eu tenho medo, ele vai falando que eu tenho medo, aí ele fala assim, eu tenho medo de fechar a porta que dá para o sertão da minha solidão. Eu acho que a pandemia fez isso.
ela obrigou muitos de nós a fechar uma porta e olhar para o sertão da nossa solidão. E aí, a gente teve que entrar em contato com nossas angústias, com as nossas vontades de mudar, com as nossas percepções de que do jeito que está não estava legal. E o que aconteceu é que alguns casais, ao olhar para si mesmos, talvez tenham pensado, olha, esse casamento já não existe mais, esse casamento já não faz mais sentido, já não se encaixa mais na minha vida, e outros olharam para si e disseram, eu não consigo me pensar fora desse casamento, eu não consigo me pensar longe dessa pessoa. E aí, então, fizeram esse movimento também de ajuste. Acho que não é um movimento fácil, mas é um movimento de ajuste que acabou sendo feito. Eu acredito que esse possa ter sido um fator, sabe, Samuel, que possa ter contribuído. Porque você vai encontrar, exatamente como você falou, casais que a pandemia acelerou, às vezes, um processo de separação, né? E outros casais que a pandemia os aproximou, porque entraram em contato, de alguma maneira, com outras preferências deles como casal e que não estavam... tá aqui, eu tenho medo de abrir a porta que dá para o sertão da minha solidão. Obrigado, Marina. É essa frase mesmo, do Belchior. Uhum. Eu sempre penso, né, que o conflito, a crise, ela sempre pode ser uma oportunidade, né, de transformação. Claro que isso envolve, como você disse, envolve esforço, e nem sempre a gente tem gás, né, para esse esforço, porque e às vezes é isso, né, algumas pessoas foram pegas no contrapé, né, já esgotadas, já cansadas, já estressadas, e aí você precisa dar um gás maior para fazer ajuste, e não tem, né, não tem essa retaguarda, né, não tem essa condição, né. Mas eu também penso, né, que na medida em que a gente olha mais para si, a gente realmente tira esse tempo para conversar, para refletir, para meditar, para orar, para, como você disse, ler um bom livro, buscar informações, né, até conselho, terapia, conversar com pessoas, né, de fato, eu acho que algumas pessoas puderam fazer isso, né. A Fernanda, fala. Deixa eu só, antes de tu colocar o que a Fernanda está perguntando, mas eu acho que você está falando uma coisa importante, que é quando nós entramos em contato com as nossas histórias, nós desafiamos essa noção de que nós não temos força, de que nós não temos condições de seguir adiante. Eu acho que isso é muito, claro, está muito associado ao processo da terapia. Eu acredito muito que quando as pessoas vêm para a terapia, e elas estão muitas vezes desanimadas, elas estão oprimidas por esta noção de que, cara, não consigo sair do lugar. No momento que elas começam a entrar em contato com as suas próprias histórias, que as conversações terapêuticas acabam fomentando, ela começa a redescobrir determinadas facetas da sua identidade que estavam sendo oprimidas pelo problema. E isso é transformador, muitas vezes, tanto para um casal, quanto para uma família, quanto para um adolescente, quanto para uma pessoa, um indivíduo, porque nós acabamos, quando nós estamos numa crise, quando nós estamos vivenciando algum problema, um desânimo, uma depressão até, a tendência é sempre nós valorizarmos o problema e aceitarmos a ideia de que o problema é grande pra caramba, é grande demais. E esse pequeno passo, esse pequeno movimento de conversar com um terapeuta, por exemplo, dentro desse contexto que nós estamos falando, potencializa para esta pessoa o acesso a outras coisas, a outras histórias da vida dela, que podem estar presentes, mas que estavam abafadas, estavam oprimidas. Então, quando você falou, me vem um pouco essa ideia. Sim, essa noção de que a gente não tem como se levantar, de que a gente não tem forças, é uma noção que alimenta o problema. Quando nós começamos a questionar, a nos darmos o direito de desafiar esta noção, esta passa a ser uma noção que vira um problema para o problema. Porque daí o problema começa a ser questionado, você começa a questionar se realmente é tão impossível assim, ou se pequenos passos podem ser dados durante essas dificuldades.
Bom, eu pensei nisso porque eu acho que é uma coisa importante, mas coloca aí. Bem importante, porque a gente acaba ficando, né, como a gente fala, com esse discurso saturado, né, de que esse problema não dá, eu não suporto, é o mesmo, não vai mudar, eu não tem como mudar, né, esse, né, que a gente chama de discurso saturado, né, fica naquela mesma coisa e parece que não tem mais possibilidades, quando na verdade a vida é um cesto de possibilidades, né, é um balaio, acho que o balaio é a melhor metáfora, de tantas possibilidades, de tantas histórias, de tantas experiências já vividas, que a gente simplesmente, como você disse, né, a gente esquece. A gente fica abafado mesmo, elas ficam abafadas, né, pelo peso do problema. Todo problema, todos os problemas, eles têm uma característica em comum. Qualquer coisa que você possa pensar, uma ansiedade, culpa, uma depressão, a violência, todos eles têm uma base comum, que é convencer você de que ele é mais poderoso que você. Esse é o truque básico de qualquer problema na nossa vida. Convencer você de que não tem jeito. Quando ele consegue isso, ele ganha. Quando ele não consegue isso, ele fica preocupado, ele perde. E ele fica em risco. E eu sempre digo, né, quando alguém vem buscar a terapia, eu sempre penso, eu parto desse princípio, né, que movimento é esse que você está fazendo nesse instante, que está desafiando o problema, que está desafiando a tentativa do problema de te convencer de que não tem jeito. E, de repente, você, então, dá uma chance para você mesmo para poder buscar uma alternativa. E eu acho que isso é muito poderoso nas nossas vidas. Eu fazendo aqui uma ponte, né, com o Evangelho, me veio aqui agora fazer uma ponte com o Evangelho, né, um convite de Jesus, inclusive, quando ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os ajudarei. Acho que o Evangelho traz justamente isso, né, de que, ok, a história tu não precisa ficar saturado com essa história, né, a gente pode ter esse caminho da espiritualidade, a gente pode ter, né, precisando de uma ajuda especializada, como você falou, né, um terapeuta, um casal amigo, que nos ajude a enxergar outras perspectivas, outras possibilidades, né. E nessa mesma fala de Jesus, quando tu colocas, a continuidade é rica, né? Porque ele fala, trazer sobre vós lançai sobre vós o meu jugo. O jugo é o peso. É o peso, né? E aí ele vai dizer, é suave, e o meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Porque quando as pessoas... O problema não é suave, o problema não quer ser suave, o problema quer ser pesado para a nossa vida. Se a gente pensar na vida do casal, uma crise conjugal é muito pesada. Né? A perda da conjugalidade, a perda do momento conjugal como sendo algo agradável, é um peso muito grande para o casal. E tem muita tristeza, né, em relação a isso. Né? A Fernanda deve estar esperando até agora você falar o que ela quer falar. Sim. Achei bem interessante que a Fernanda colocou aqui, que o divórcio não parece mais barulhento que os acertos conjugais. O divórcio não parece mais barulhento que os acertos conjugais? Sim, olha, eu vou contar uma história, Fernanda, que eu acho que é muito interessante. Né? Um casal que eu atendo, que veio para mim em 2019, também atendo agora atualmente pelo Zoom, o movimento, o caminho deles chegarem até a terapia foi muito interessante, porque o homem procurou uma advogada, porque eles tinham decidido se separar. Só que ele procurou uma advogada, e essa advogada, que além de ser advogada, ela também trabalha com famílias, ela é uma advogada de famílias, ela, ouvindo a história dele, e falou para ele, olha, eu não vou, a princípio, num primeiro momento, dar nenhum encaminhamento, né, com relação à separação, antes de perguntar para você, né, se vocês já passaram por alguma conversa, já fizeram alguma conversa com algum terapeuta de casal, para vocês terem a certeza do que vocês estão fazendo. Aí o cara falou, não, a gente nunca teve essa experiência, tal. E ela falou, vocês topam? Você pode voltar aqui a qualquer momento, mas antes de eu dar início a qualquer processo, eu queria te sugerir que você procurasse essa pessoa e que vocês pudessem conversar.
E ele fez isso, né? Porque, de alguma maneira, havia ainda alguma esperança, enfim, alguma coisa mobilizou este casal, me telefonaram, e a gente fez uma primeira conversa, depois a gente fez uma segunda conversa, e depois a gente fez uma terceira conversa, e nós estamos há um ano e, sei lá, um ano e meio, um ano e 8 meses trabalhando juntos, e ele quando pode, ou ela quando pode lembrar, e eles lembram com muito carinho desta advogada, né, que perdeu um cliente em potencial, mas que pensou, né, que trabalhou com eles a ideia de que, por que não buscar uma compreensão maior sobre o que está acontecendo? E hoje eles não têm nenhuma dúvida, eles dizem isso para mim, na última conversa, inclusive, eles estavam falando sobre isso, em que ele falou assim, que bom, graças a Deus, que a gente foi procurar aquela advogada. Talvez uma outra já tivesse dado entrada nos papéis, e talvez o barulho em cima da nossa situação fosse muito maior, a separação com os filhos, enfim. Então, eu não sei se é mais ou menos nessa linha que a Fernanda perguntou, mas a pergunta da Fernanda me fez pensar e me lembrar dessa situação, né, em que alguns divórcios, talvez nem todos, né, importante observar isso, mas alguns divórcios poderiam não ocorrer se houvesse, quem sabe, também um outro movimento, uma outra tentativa, um outro caminho, como, por exemplo, aconteceu com esse casal. Sim. Mas tem uma outra questão, acho que bem importante aqui, né? Oi, Lusa, boa noite. Como agir quando apenas um dos cônjuges quer resolver o conflito ou o problema? Boa pergunta. Lusa, essa é a pergunta que todos nós, terapeutas de casal, nos fazemos também. Mas eu acho que há alguns caminhos, sabe, Lusa? Um dos caminhos é o cônjuge que quer... Pode colocar de novo ali a pergunta, porque para eu ver exatamente as palavras que ela usou, por favor, Samuel. Sim. Ela usou, queria ver... Que quer resolver, essa palavra que eu estava na dúvida. O cônjuge que quer resolver o conflito, claro que vai demandar dele um pouco de paciência e um pouco de calma, mas ele também tem os seus limites. Então, o que eu tenho buscado, o que eu tenho percebido? Quando existe um casal em que tem um que está muito interessado em resolver os conflitos, e o outro não é que não esteja nem interessado em resolver, que às vezes não olha como conflito, às vezes até nem percebe como conflito. Um caminho que a gente está pensando aqui em terapia, um caminho seria, se ele não topa fazer a terapia de casal, esse cônjuge ir buscar ajuda, individualmente. Seja com terapeuta, seja com amigos em comum, com pessoas em comum. Eu acho que toda crise, a vivência isolada, ela é problemática. Então, se tem alguém que está passando por uma situação e que quer muito resolver um conflito, mas está tentando resolver isso sozinho, porque não abre para ninguém, nem para amigos íntimos ou amigas íntimas, nem para um pastor, nem para alguma pessoa significativa, ou até mesmo um profissional, a coisa fica mais difícil. Porque, às vezes, quando você compartilha com alguém, quando você vai trabalhar um pouco isso numa terapia, outras ideias vão aparecer. Porque, geralmente, são situações que a Jerusa está colocando, que são situações que nos colocam meio impotentes, nos deixam muito impotentes. Então, um dos caminhos é esse, né? O outro caminho é tentar encontrar maneiras de abordar com esta pessoa, maneiras de abordar o seu próprio sentimento. Aqui eu acho que entra uma coisa muito importante. A maneira de abordar o seu próprio sentimento é diferente da acusação. O caminho que é muito comum nos casais é um acusar o outro. Você não está dando bola para mim, você não quer saber do nosso casamento, você não quer resolver os nossos conflitos. Esse é um caminho que muitos acabam seguindo. Geralmente esse caminho, ele gera no outro, ele ativa no outro mais defesa e mais ataque. Então, ele, para se defender do seu ataque, ele também ataca. Então, é uma bola de neve que vai ficando cada vez maior. Um caminho alternativo, ao invés de acusar o outro, é poder falar para o outro, ou poder tentar abrir para o outro
o que eu sinto neste momento em relação à nossa relação, em relação aos nossos conflitos. Porque daí você também está colocando a responsabilidade sobre o outro, pelo menos dele poder te ouvir, pelo menos para ele poder estar atento, não à sua acusação, mas ao seu sentimento, aquilo que você está pensando ou está sentindo, e quais são as suas dificuldades nesse momento. E claro, é a tal da vulnerabilidade que a gente falava no início, sim, né? Sim. Que a gente precisa ser vulnerável e não forte, né? Pode diante ser. Do outro. Exatamente. E claro, e aí, vou falar uma coisa bem delicada, mas sim, pode ser que você, ao falar sobre você, ao falar da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade, do seu desejo tão grande de que as coisas mudem, se você percebe que também não há nenhum movimento, você vai ter que se perguntar, será que aquilo que eu preciso dessa pessoa, ela pode me oferecer? Será que aquilo que ele precisa ou ela precisa de mim, eu posso oferecer? E claro, eu sei que é uma pergunta difícil, porque aí começa um questionamento, inclusive, sobre a continuidade desta relação. Né? E acho que, então, nesse aspecto, essa busca de ajuda e essa tentativa de levar para o outro aquilo que você está percebendo, vai gerar outras possibilidades. Seja a de vocês perceberem que realmente nós estamos vivendo aqui de maneiras separadas e não há mais um casamento, não há mais algo a fazer em relação ao nosso relacionamento, ou da gente poder encontrar caminhos alternativos, né? Porque ninguém gosta, ninguém quer estar num conflito eterno com outro alguém. Mesmo para aquela pessoa que não quer resolver os conflitos, provavelmente essa pessoa também está incomodada com alguma coisa, também está, de alguma maneira, insatisfeita com o caminho, com a configuração dessa relação. É uma resposta complexa, né? Mas eu acho que talvez esse aqui seja um caminho, Samuel. Quando você falava, né, dessa importância, eu também vejo assim, né, de procurar alguém, de falar o que sente, né, de abrir essa questão, eu fiquei pensando assim, né, em várias situações que eu já convivi, especialmente no contexto da igreja, onde tem muita culpa, onde tem muita culpa no sentido de que, né, o casamento tem que dar certo, né? E a gente não pode falar dos nossos erros ou das nossas dificuldades, fragilidades. Então, essa culpa, né, algo que eu percebo assim, muitos casais acaba atrapalhando, né, a relação, porque na hora de procurar ajuda não procuram, porque não, como é que eu vou falar dos meus problemas, né, ou para um casal amigo, ou para um pastor, ou muito menos procurar um psicólogo, né? Isso é uma vergonha, né? Isso é uma e aí o conflito fica abafado, né? Fica ali sendo cultivado, né? Sendo jogado para baixo do tapete. Exato. Fica crescendo, inclusive, né? Fica crescendo, né? E acho que tu tocas uma coisa, um ponto muito importante, Samuel, que é do nosso contexto, por exemplo, né? No nosso contexto protestante, no nosso contexto religioso, em que ainda é muito forte a ideia de que problemas se resolvem com oração e ponto final. Ainda mais se pensar numa terapia de casal. O que as pessoas vão pensar se eles souberem que a gente, membros da igreja luterana, mesmo da igreja presbiteriana, estamos procurando um terapeuta de casal? Né? Vão pensar que a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus está fraca, a ponto da gente ter que procurar. Né? Então, ainda há, apesar de já ser menos hoje, né? Eu sou psicólogo há 20 anos, então eu acho que isso era muito mais forte no início da minha profissão, mas ainda há uma certa noção de que buscar ajuda profissional de um psicólogo, de um terapeuta, é um sinal de falta de fé, né? É um sinal de falta de oração. E eu acho que é algo que precisa ser desafiado e questionado por nós, né? Pelo contrário, Deus utiliza também, assim como utiliza cirurgiões, assim como utiliza o dentista, utiliza o contador, ele utiliza também um terapeuta. Tem aquela historinha que eu gosto muito de contar, muito conhecida, mas acho que se encaixa aqui, do cara que estava no meio de uma enchente, em cima de uma árvore, e pedindo socorro, enfim, e lá precisando de ajuda, chega e ele era um
um crente fervoroso, então chega um barco, aí ele diz, não, obrigado, Deus vai me mandar, Deus vai me salvar, e aí chega a lancha enfim, chega um helicóptero lá do SOS, não, Deus vai dar um jeito de me salvar, e aí o cara morre afogado, né? E aí ele chega no céu e pergunta para Deus, poxa vida, eu confiei no Senhor, falei, e passei até vergonha, disse para todo mundo que o Senhor ia me salvar, e estou aqui morto. E aí Deus fala para ele, rapaz, eu te mandei um barco, te mandei um helicóptero, te mandei a lancha, você não aceitou nada. Sim. Uhum. Então é uma historinha simples, mas que eu acho que mostra um pouco isso que você está falando. A gente pode buscar ajuda, seja profissional, seja com pessoas da nossa intimidade, que a gente pode confiar, né, seja com pessoas importantes, quem sabe para poder abrir um pouco do que a gente está vivenciando em termos conjugais, né? A gente está num processo, num momento de distanciamento social. Isso não significa isolamento social, né? Muito pelo contrário. É o momento de a gente... É tão fácil, né? A gente busca aí, né, por telefonema, por chamada de vídeo, né, vamos conversar, vamos falar sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, né? Felizmente, nós estamos vivendo a pandemia numa época diferente da que foi a outra pandemia há 100 anos atrás, porque nós temos recursos tecnológicos que nos permite cantar um parabéns pelo Zoom, nos permite estar conversando aqui sem estar lá presencialmente na igreja, que não dá para estar agora. Hoje eu tenho mais ou menos, eu não sei exatamente o número, mas eu diria que hoje na faixa de 35, 40, talvez até um pouquinho mais, por cento dos meus pacientes, hoje, eu não conheço pessoalmente. Porque foram todos pacientes que, por causa da pandemia, por situações as mais diversas, vieram buscar ajuda online, porque eu não estou atendendo presencial desde quando começou a pandemia. Então, muita gente que eu estou atendendo hoje, eu não conheço pessoalmente. E é um recurso que as pessoas estão utilizando, né? Mas tem uma pergunta aqui do Pedro, achei bem interessante, né? Me parece que o diálogo tem uma elasticidade enquanto ferramenta para solucionar conflitos, mas nem todos os acordos são possíveis entre o casal. O que fazer quando o diálogo e a negociação não resolvem, ou seja, quando não tem acordo? Excelente pergunta, Pedro. Olha só, acho que tem uma coisa importante para a gente pensar, que buscar acordo é diferente de coordenar diversidades. Buscar acordo é diferente de agenciar diferenças. A gente tem, talvez, que aprender ou amadurecer, isso tanto vale para a conjugalidade como até para outras dimensões, de que nem sempre o acordo é possível. Nem sempre um acordo é possível. Agora, quando alguns acordos não são possíveis, talvez sejam possíveis a gente coordenar essas diversidades ou agenciar estas diferenças, para que mesmo não tendo um acordo possível, ainda assim possa haver a relação, ainda assim possa haver o diálogo. Então, eu não sei se dá para entender isso, mas eu acho que é importante de pensar que nem sempre numa relação conjugal você vai pensar exatamente igual à sua esposa. Nem sempre o acordo vai ser fácil. Não, ainda bem. Se eu me casasse com alguém igualzinho a mim, eu não aguentaria 6 meses, talvez até menos. Mas eu acho que, quando a gente está brincando assim, é importante pensar que, então, às vezes a gente tem a expectativa de que sim, claro que o ideal, claro, é bom quando a gente tem acordos, né? É bom quando a gente tem... e claro, se você tem um casal, se você está se relacionando com uma pessoa em que nunca há acordo de nada, em nada, bom, esse pode ser um sinal de que a gente tem que questionar até que ponto, né? Como diz o texto bíblico, né? Quando haverá possibilidade de caminhar dois quando dois não pensam tão iguaizinhos assim, né? Estou fazendo uma tradução livre aqui, né? Mas eu acho que essa ideia do acordo, ela não é o único fator que possibilita a continuidade de um casamento. É possível a gente coordenar os momentos em que a gente não tem acordo com outros momentos em que a gente tem acordo. Acordo o tempo inteiro a gente nunca vai ter. E desacordo o tempo inteiro vai impossibilitar também a nossa relação. Agora, nós temos que, talvez, encontrar esse equilíbrio, esse agenciamento
dessas diferenças. Agora, para isso, eu acho que aí entra um aspecto importante. Para isso, é importante que a gente faça e esteja no nosso processo de desenvolvimento pessoal e de maturidade. E aí entra, talvez, seja a leitura, seja a própria terapia individual. Que recursos nós utilizamos para o meu crescimento? Eu utilizo para o meu crescimento pessoal, para o meu desenvolvimento pessoal. Existem pesquisas, é interessante, eu acho que abordar isso aqui, existem pesquisas, existe na terapia de família, existe um conceito, pessoal, que se chama diferenciação. Diferenciação é a capacidade que uma pessoa tem de, na medida em que ela vai crescendo, ir se diferenciando da sua família nuclear. Não ir abandonando, ir se diferenciando, ou seja, ir assumindo suas próprias opiniões, suas próprias escolhas, ir assumindo a sua própria vida, tanto em termos econômicos quanto em termos emocionais. Então, essa diferenciação vai trazendo uma emancipação emocional, emancipação financeira, emancipação profissional em relação aos seus pais, em relação à sua história de família. Existem pesquisas que mostram que, como é que eu vou traduzir isso aqui? Quanto mais os cônjuges são diferenciados das suas famílias, maior sucesso eles terão no seu casamento. Uhum. Quanto menos diferenciados das suas famílias eles são, maior probabilidade de conflitos conjugais. Olha que interessante. Então, a pergunta do Pedro me leva até para ampliar e de pensar que, quando a gente fala de conjugalidade, também temos que falar de individualidade. Quando a gente fala de conjugalidade, também temos que falar do crescimento, do desenvolvimento pessoal, de aprender a crescer e a olhar para o outro com maturidade. E a maturidade, ela é a capacidade da gente tomar consciência da nossa própria imaturidade. Maturidade é a capacidade que a gente tem de tomar consciência da nossa própria imaturidade, das nossas vulnerabilidades. É aí que tem uma autora muito interessante, que é chamada Judith Viorst. Ela tem um livro chamado Casamento para Toda a Vida ou Casamento para Todo Sempre. Eu agora não estou lembrado. Acho que é Casamento para Toda a Vida. Judith Viorst, editora Melhoramentos. Ela tem um livro, nesse livro, ela fala sobre o conceito do casamento adulto. E é muito interessante esse conceito. Ela fala do casamento adulto como sendo duas pessoas emancipadas se unindo. E quanto mais maduro e emancipado, maior recurso emocional você vai ter para lidar, por exemplo, com os desacordos, com as impossibilidades de pensarmos juntos o tempo inteiro. Então, eu acho que essa ideia da maturidade pode nos ajudar bastante a lidar com esses momentos em que nem sempre a gente vai pensar igual. Não sei, Pedro, se responde assim um pouco a tua pergunta, mas ela me levou um pouco para essas ideias que eu quis compartilhar agora. Basicamente, né, para que a gente tenha uma boa conjugalidade, ou seja, um bom casamento, a gente também tem que preservar a individualidade, né, uma individualidade, ou seja, as coisas que eu gosto e que necessariamente o meu parceiro não vão gostar, ou pensam diferente, e tudo bem, né, algumas coisas a gente não vai ter acordo, faz parte da nossa individualidade. Acho que esse conceito é bem importante. E até estava lembrando, né, o autor de Gênesis, né, já dizia já no início, né, deixa pai e mãe e se une, né? Sim, esse é o primeiro processo de diferenciação. O primeiro processo de diferenciação, né, já estava deixa, né? Mas a gente quer continuar fusionado, né? Não posso, né? Essa ligação que é tão... Porque tem as nossas histórias que nos levam para isso, né? Aí daria mais uma live inteira, né? Sobre como as nossas histórias, às vezes, não nos permitem casamento para toda a vida. Judith Viorst. Marina é a nossa assessora aí. Obrigado, Marina. A Marina está nos auxiliando aí, Marina. Excelente. Mas sabe, Samuel, deixa eu colocar uma coisa, uma coisa que me veio à mente. Eu me lembrei, quando a gente fala agora do conflito, do acordo, e dessa coordenação de diversidades, eu me lembrei daquela crônica do Rubem Alves, talvez muitos de vocês aqui conheçam, sei que tu conhece, Samuel, do tênis e frescobol. Eu acho uma crônica fantástica, isso depois até a pessoa pode botar no Google ali, tênis e frescobol,
Rubem Alves. Ela fala o seguinte, que ele diz que casamentos, existem 2 tipos de casamento, né? O casamento tênis e o casamento frescobol. Ambos os esportes, tanto o tênis quanto o frescobol, usam também 2 raquetes e usam uma bolinha. Então, mas qual é a diferença? No tênis, você joga para ter um ganhador. Então, quando você arremessa, quando você saca, quando você dá o seu saque para a quadra contrária do seu adversário, o teu interesse e a tua maneira de sacar a bola tem uma intenção, que o outro não pegue. Porque o outro não pegando, ace, eu faço um ponto. E então o outro vai, e aí todas as jogadas sempre tem uma intenção única: botar a bola na outra quadra de maneira que o outro não consiga rebater, e assim eu consiga o ponto. O frescobol, que também usa 2 raquetes, e que também tem uma bolinha, ou pode ser uma peteca, ele também tem esses mesmos objetos, porém, ele tem uma diferença. Quando você está jogando frescobol na praia com alguém, quando você joga a bolinha com a sua raquete, a sua intenção, todo o seu esforço é para jogar de um jeito que o outro pegue de volta, pegue a bolinha e jogue de volta. E assim vocês ficam o máximo de tempo possível com a bola no ar. E quando a bola cai, ninguém pontuou. Os 2 perdem. Um dos 2 vai lá, o que está mais perto da bola, pega a bola de novo e bota a bola no jogo de novo. Eu acho essa metáfora simplesmente fabulosa, bem cara do Rubem Alves mesmo, né? Bem Rubem Alves. E eu utilizo ela muito, eu tenho ela já no meu WhatsApp, porque para todos os casais que eu atendo, a gente acaba conversando sobre isso, eu mando para eles, porque é muito rico pensar de que o que eu estou jogando com o meu cônjuge. Quando ela me faz uma pergunta, quando ela me joga uma bola, como é que eu quero rebater essa bola? É para fazer ponto? É para pontuar? É para vencer? É para ter um vencedor? Ou é para jogar da melhor maneira possível, de um jeito que o outro também jogue? E a gente, quanto mais tempo a bola fica no ar, mais prazer a gente tem naquela partida. E quando a bola cai, porque a bola vai cair, ninguém joga frescobol sem a bola cair nunca, a bola vai cair, os conflitos vão aparecer, a gente vai lá, pega a bola de volta, bota de novo para funcionar a nossa partida. Olha que metáfora rica, né? Eu acho que talvez essa metáfora nos ajude um pouco a pensar de qual é a postura que eu devo ter, que eu posso ter, quando eu estou me relacionando com a minha esposa, quando eu estou me relacionando com o meu companheiro, minha companheira. Eu acho legal que ele ainda faz analogia da bola, né? Que a bola são os sonhos, são os projetos de vida, né? E que os nossos sonhos a gente fica jogando, né? Um pro outro. A gente nunca corta os sonhos, a gente nunca dá raquetada nos sonhos, mas a gente tenta deixar eles no ar, né? Eles circulando. E a gente, né, conversa e sonha junto. Realmente, assim, é bem curtinho o texto, uma página, né? É uma crônica, mas vale a pena. E, Samuel, então, quando a gente se encontra, né, dentro do nosso contexto, por exemplo, de consultório, ou até dentro do teu contexto também, além do consultório, né, do aconselhamento pastoral, quando a gente se encontra com casais, muitas vezes os casais vêm pedir ajuda porque estão jogando tênis. Geralmente os casais que estão jogando frescobol, às vezes até vêm pedir ajuda, mas para o filho, né, para outras situações, e não necessariamente para a conjugalidade. E é importante observar que nem sempre eles jogam tênis porque querem jogar tênis, porque cujo objetivo na vida deles é cortar o sonho do outro. Não, é porque eles não estão se vendo possibilitados, habilitados, capacitados de jogar outra partida, de mudar o dial, de mudar a partida. Eles acham que é o único repertório que eles têm. E aí, quando a gente começa a explorar as histórias, a gente vai ver que as histórias deles também são de casamentos dos seus pais, às vezes avós, famílias, que muita gente jogou tênis o tempo inteiro. Há um legado de partidas, de cortes, de sacadas, de cortadas de tênis, que muitas vezes a gente se vê impossibilitado de fazer diferente.
E aí que entra a possibilidade de conhecer nossas histórias, porque quando eu conheço um pouco mais a história, aí eu passo a entender por que eu dei uma cortada no sonho da minha companheira. Por que eu não consigo falar de um jeito que a companheira veja a bola e me traga de volta? Porque eu sempre jogo a bola de um jeito para ela não pegar, ou para ele não pegar. Entrar em contato com as nossas histórias é um caminho muito importante para a gente mudar a configuração do tênis para o frescobol. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos ainda um tempinho ainda, gente. A gente está quase finalizando, mas a gente pode passar alguns minutinhos aí de uma hora. Que são perguntas assim bem importantes, eu diria, não só interessantes. Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo, meu querido. Que é a questão dos filhos quando eles são pequenos, né? Como é que a gente faz tudo isso quando os filhos são pequenos? Bem importante, né? Bom, eu gosto muito de pensar, metaforicamente, que numa família existe um andar de cima e um andar de baixo. No andar de cima mora o papai e a mamãe, no andar de baixo moram todos os filhos. Às vezes, alguns debates e algumas discussões e algumas reflexões têm que ficar no andar de cima. Filhos não são terapeutas de casal, filhos não são a aliança que nos mantém unidos, né? Então, eu acho que é um cuidado. Essa pergunta é muito importante, porque denota um cuidado muito grande, né? De como é que os nossos filhos vão se envolver com os conflitos conjugais. É claro que, quando eu falo andar de cima e andar de baixo, eu não estou falando fisicamente que todo mundo vai ter que morar numa casa de 2 andares, eu estou falando metaforicamente, porque, claro que os filhos acabam, de uma certa maneira, sim, participando desses conflitos, percebendo, vendo, até sofrendo, às vezes até fantasiando os conflitos, às vezes mais até do que o conflito é. Quando ele vê o pai e a mãe brigando, tem crianças que ficam apavoradas, achando que o pai e a mãe vão se separar amanhã. Então, eu acho que uma coisa importante é poder ajudar os nossos filhos a entender também de que o papai e a mamãe, de vez em quando, vão ter opiniões diferentes. De vez em quando, vão até também brigar, vão falar o que não deveriam, mas também eles podem perceber que o papai e a mamãe estão engajados num processo de crescimento, em que ele pode dizer para os filhos, olha, ontem, vocês lembram que ontem o papai estourou com a mamãe? O papai hoje de manhã já pediu desculpa para ela. Assim como os filhos podem ver os casais de algum momento ter algum conflito, é inevitável que eles vejam, é importante que eles saibam os movimentos dos filhos. Às vezes, quando o casal vem buscar ajuda, uma das perguntas que eu faço é essa: seus filhos sabem que vocês estão aqui? Ah, mas eu acho que eles nem percebem que a gente está nesse momento. Será? Será? Ou às vezes acontece o contrário, Samuel. Às vezes os filhos, o casal vem para a terapia porque os filhos estão passando por uma série de problemas, aí a gente vai explorando e o casal então também traz os seus problemas. E há algumas famílias que a gente faz isso, a gente diz assim para as crianças, né? Eu combino isso com os casais. A gente diz: agora vocês estão liberados, e o papai e a mamãe é que vão vir conversar aqui com o terapeuta. E tu precisa ver que interessante, que fenômeno interessante, que alívio que é para uma criança, ou às vezes para um adolescente também, né, um mais velho, saber que seus pais estão indo cuidar deles lá na terapia. É muito interessante, porque às vezes isso até diminui os sintomas dos filhos. Porque daí os filhos não precisam mais cuidar dos seus pais sendo o problema. Porque às vezes os filhos fazem isso, às vezes os filhos se transformam, não é uma coisa pensada, é um fenômeno natural em que os filhos acabam se transformando, brigando, se transformando em problemas, porque é um jeito de salvar os pais das brigas deles. Assim o pai vem brigar comigo e não briga com a minha mãe. Assim a mãe fica chateada comigo, mas não vai brigar com meu pai. Então eu acho que poder ser aberto, não precisa entrar em detalhes, de novo, andar de cima e andar de baixo, mas poder falar, compartilhar com os filhos de que nós estamos também buscando ajuda, de que não há nenhum erro, nenhum mal em a gente pedir ajuda para que a gente melhore a nossa relação, porque o papai ama a mamãe ama o papai. Eu acho que isso é fundamental também. Essa é uma maneira, dentre tantas, que a gente pode pensar como acolher as crianças quando há conflitos conjugais, mas também de mostrar para as crianças de que o conflito é natural e de que também nós estamos num processo de tentar ajudar, e que nós erramos. Erramos como pai, erramos como mãe, e a gente também erra como marido e como mulher.
Uhum. O Francisco diz, né, brincou aqui, a gente tem que fazer a escolha, ou a gente é feliz ou a gente está sempre certo, as duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Talvez, alguns podem acreditar que ele tá brincando, mas às vezes não, às vezes, até porque a ideia do estar certo é que é a grande questão, né? O estar certo, ele nos coloca numa posição de certezas, né? De invulnerabilidade, de novo, a mesma palavrinha. E às vezes os dois podem estar certos, às vezes os dois podem estar errados, e às vezes são apenas percepções diferentes que não se traduzem em certo e errado. Então é um desafio, né? A brincadeira que ele faz é muito boa porque é um desafio, né? Mas é possível, né? Senão nenhum casamento se sustentaria, nenhum. E assim, e outra coisa, eu acho legal também, né? Nem sempre também a gente pode estar feliz 24 horas o tempo inteiro. Assim como também a gente não vai estar certo o tempo inteiro. Então vai ter horas, sim, que a gente vai estar mais feliz do que certo. Vai ter horas que a gente vai estar mais certo do que feliz. E vai ter uns momentos que vai coincidir com os dois. São mais raros, né? São mais raros. Mais raros. Mas, gente, eu tenho um convite para vocês, né? Antes da gente encerrar aqui. No mês que vem, na segunda quinzena de maio, na verdade, lá para o dia 19 de maio, a gente vai estar oferecendo um curso para casais, um curso que é online, gratuito, e é um curso que você pode fazer até de forma assíncrona, ou seja, não precisa estar, né, conectado numa sala, a gente vai até ter a sala para a gente estar junto, mas você pode fazer o curso de forma assíncrona, e esse curso, ele tem o objetivo de fornecer ferramentas e promover justamente reflexões para a melhoria da qualidade da relação conjugal, né, que é o que todos nós desejamos. Então, o que é o curso? São 7 videoaulas com exercícios para o casal fazer em conjunto, né, na sua casa, sem sozinhos, né? É um curso muito bom, realmente muito bom, que aborda temas como relação com as famílias de origem, que a gente falou aqui, né, esse processo, né, da diferenciação, fala da sexualidade do casal, né, da necessidade da boa comunicação, das formas de amar, como é que a gente fortalece conexão, e a própria questão, né, da resolução de conflitos. Então, se você, né, tem interesse de participar, né, é só entrar em contato aí com esse número de WhatsApp e diz, olha, eu quero participar, deixa ali o teu nome e tal, que a gente vai organizar isso. A gente, né, nas nossas redes aí, a gente vai falar muito ainda sobre isso nas próximas semanas, mas dizer para vocês que é uma excelente oportunidade, né, de investir no seu próprio casamento, porque isso é uma coisa que estava pensando antes, né, João Davi, a gente não pode querer colher, usar essa metáfora, né, colher felicidade, colher qualidade conjugal sem esforço, sem investimento, né, de conversa, de diálogo, de terapia, de aconselhamento, né, a gente realmente tem que buscar. Às vezes a gente tem essa fantasia, né, de que a gente vai casar e vai ser feliz para sempre, né, os contos de fadas, assim, né, a gente vai casar e ser feliz para sempre. Eu lembro de um livro que eu li e onde a autora perguntava, tá, mas é feliz como? Né? A gente não pergunta como, né? A gente diz, vai ser feliz para sempre, mas como é que isso vai acontecer? Né? A gente precisa construir essa história, né? Com dedicação. Tem muito investimento, né, nesse processo. Não sei, uma palavra assim final que tu queiras. Eu queria contar uma. Assim, de desafio, de esperança para quem está no. Eu pensei. Você estava falando agora, eu pensei em contar uma pequena história, quem sabe fazer esse fechamento, uma história que para mim é muito valiosa. Quando eu era adolescente, nós, na nossa igreja, lá na presbiteriana, a gente sempre costumava fazer intercâmbios, né? Eu acho que talvez a luterana, não sei se tem também essa prática. Então, enchia um ônibus de adolescente com 2 ou 3 adultos, íamos para algum lugar do Brasil, ficávamos no final de semana lá, e depois um outro grupo vinha para cá e ficava por aqui, enfim. E eu, quando eu era adolescente, nós morávamos, para quem conhece Florianópolis, morávamos no Bom Abrigo, né, com meus pais, e a igreja ficava no centro. Então, vieram dois ou três rapazes que ficaram lá em casa,
que ficariam no final de semana lá em casa. E quando meu pai, sempre que vinha gente para ficar na nossa casa, meu pai adorava, na hora de ir para casa, passar com o carro por toda aquela orla de coqueiros, Praia do Meio, Itaguaçu, que é aquele ponto, aquela ponta onde tem aquelas pedras lindas no mar. E eu tenho uma memória da minha vida, que é quando eu era adolescente, e fomos uma vez, chegou um grupo de São Paulo, e nesse grupo, 2 meninos que ficaram lá em casa nunca tinham visto o mar. E o outro já tinha visto o mar, eram 1 ou 2, não me lembro, um não tinha visto o mar e o outro já tinha visto, mas nunca um mar como aquele de Itaguaçu, lotado de pedras dentro. E é uma memória que me veio alguns anos mais tarde, já como psicólogo, em que meu pai passando de carro, o carro cheio de adolescente, e esses 2 rapazes olham para aquele cenário das pedras no mar de Itaguaçu, e eles ficaram maravilhados com aquilo. Eles diziam assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu nunca vi, assim, pedras no mar, que fantástico, enfim. Eu lembro até hoje que o pai ainda soltou a piadinha de que, foi muito difícil, o prefeito mandou botar essas pedras aí, foi muito difícil e tal, mas e é interessante porque daí, só que o que eu fiquei pensando depois na minha vida adulta, quando me veio à memória essa história? Eu morava no Bom Abrigo desde quando tinha, sei lá, 4 anos, 5 anos, não lembro. E nós estudávamos no centro, ou seja, nós passávamos por aquele cenário maravilhoso e lindo há anos, pelo menos 2 ou 4 vezes por dia. Ou seja, para mim, aquele cenário que os rapazes olharam e ficaram contemplando maravilhados, para mim já era um cenário domesticado pela minha vista. Já não me chamava mais atenção. Já não me seduzia, porque era algo que eu passava tantas vezes por ali, que simplesmente ficou algo comum, domesticado. E eu não prestei mais atenção nisso. Precisou ouvir 2 caras de fora, quando eu tinha 16 anos, sei lá, 15, 16 anos, para fazer aquele impacto e eu poder, puxa vida. Só que na época eu também nem me dei conta disso. Depois, mais tarde, é que eu pensei, como psicólogo, como terapeuta de casal, eu penso, isso é terapia. A terapia é quando um casal ou quando uma pessoa pode olhar para um cenário que está tão batido, que virou tão rotineiro, que está tão domesticado na sua experiência, olhar de novo para ele e dizer assim, uau, que cenário lindo, pedras no mar. É tão emocionante quando a gente vê os casais voltarem a brilhar os seus olhos, porque estão olhando de novo para algo que é tão valioso, mas que a rotina, o dia a dia, o desgaste, a pandemia foi tirando o olhar, a contemplação. E é incrível como quando você vê um homem, uma mulher, um casal poder olhar de novo para o seu casamento e dizer, tem pedras nesse mar, tem coisas aqui que são preciosas, que são valiosas. Aquele casal que foi procurar o advogado, né, e de repente, a advogada, e de repente descobrir que o casamento deles ainda tinha muita coisa para eles olharem e contemplarem, a ponto deles decidirem nunca mais voltar naquela advogada, foi porque eles viram pedras no mar. Eu acho que eu queria terminar hoje pensando um pouco nisso, né? Um desafio para nós, como casal, que a gente está falando de casamento, é prestar atenção nas coisas que são preciosas na nossa relação conjugal, mas que talvez foram domesticadas, estão passando batido por causa da nossa rotina, por causa do nosso dia a dia tão corrido, por causa do desgaste de estar ali o tempo inteiro junto dentro de casa, e coisas que eu acho e que eu sempre achei precioso no outro, eu deixei de ver. Já pensou se eu passo a ver novamente com essa preciosidade, com esse valor? Muita coisa pode acontecer de boa nesse casamento, né? Poxa, eu acho obrigado. Que eu termino pensando, trazendo essa provocação e essa reflexão, Samuel. Bom, e agradecendo, né, por essa conversa, adorei essa conversa, agradecer esse pessoal que ficou até agora aí, né, aguentando a nossa conversa, mas eu estou vendo aqui que o pessoal está gostando também, e realmente eu estou gostando bastante também.
Ah, sim, João Davi, eu é que agradeço, puxa vida, você vai agradecer, eu que agradeço, né, você, né, topar essa empreitada aqui, a gente poder, né, conversar e né, também responder aí algumas questões, né, interagir com o pessoal. Muito obrigado, vocês todos aí que participaram, né, estando aí firmes conosco, estávamos aí com 30, 35, no momento chegamos aí 40 pessoas, né, nos acompanhando, sei que muita gente vai estar assistindo depois ainda, mas, gente, muito obrigado também por todos vocês que participaram aí, colocando, né, suas questões e contribuindo. Aliás, claro brilhantes perguntas, hein? O público está qualificado aqui, Samuel. Excelentes perguntas, né? Mais uma vez, realmente muito obrigado, né, João Davi, e todos vocês, né, que nos acompanharam aí. E lembrando mais uma vez, né, se você, né, quiser uma empreitada maior, né, no mês que vem, entra em contato com a gente, né, que a gente tem essa proposta aí para quem quiser realmente, assim, trabalhar um pouco mais a fundo, né, é uma forma que você pode fazer na sua casa, ou busque ajuda, né, busca terapia, entra em contato com a gente. Acho que o objetivo principal dessa live também é isso, né, de motivar, né, todos nós a expressarmos a nossa vulnerabilidade, né, buscar ajuda. A gente não precisa viver isolado, a gente está distante, mas a gente não precisa viver isolado, né? Acho que isso é bem importante. Gente, boa noite. Parabéns pela iniciativa do curso, né? Eu desejo que o curso de vocês seja um curso com bastante gente, bastante reflexão. Fico muito feliz em saber que tem comunidades aí dando atenção para essa área conjugal que está sendo tão abalada nesses últimos tempos. Né? Parabéns pela iniciativa, espero que vocês tenham um curso excelente. Espero também. Gente, obrigado, Deus abençoe vocês, uma boa noite. Deus abençoe também a todos. Grande abraço. Valeu, Samuel. Valeu.